Bom dia, gente. Bom dia. Agora também essa chuvinha aí dá sono na gente, né? Bem, bom dia a todos, a todas, né? Para quem não me conhece, eu sou Altemir Gregolin e sou presidente da Expomar, fui ministro da Pesca e sou da área, né? Sou veterinário, então a gente está sempre junto nas peleias aí, né? E esse simpósio catarinense de piscicultura, ele foi criado exatamente porque teve, inclusive, do setor, né, uma demanda de, ó, já tem a Expomar, que vai tratar da pesca, da maricultura, por que não a gente fazer também da piscicultura? Né, que o ano passado acabou, como o foco era muito pesca, né, e tem o IFC Brasil em Foz, mas a avaliação é de que era muito importante a gente trazer a piscicultura também, porque o nosso estado, eu sou catarinense também, sou do oeste, e a piscicultura ela é muito importante, o estado vem crescendo na produção, hoje são 55 mil toneladas, o quarto maior produtor de tilápia do Brasil, né, tem polos importantes aí como a região de Armazém, Massaranduba, Vale do Itajaí, né, na época que fui ministro a gente teve ações também nessas regiões, e trazer a piscicultura para o debate, os pontos principais aqui de discussões, é muito importante, né? Santa Catarina é uma referência em termos de genética também, com a IPAGRE, que foi ontem premiada, né? Com um trabalho já de mais de uma década, né? De melhoramento genético, inclusive com a tilápia gift, que na época a gente trouxe da Malásia, veio pela Universidade Federal de Maringá, e a gente trouxe, né, a IPAGRE trouxe para a estação de piscicultura aqui de Itajaí. Eu estive na época, inclusive, da chegada daqueles animais, né, dos peixes. Investimos também na estação. E hoje é um orgulho, porque em 10 anos são 33,9% de melhoramento no crescimento, né, com 10 anos de melhoramento genético. Então, veja o impacto que tem, né, o melhoramento genético na melhoria, né, porque os ciclos são rápidos, né, as gerações, né, são rápidas e você consegue ganhar em qualidade, em velocidade de crescimento, em melhoramento de filé, de uma forma muito rápida, né? E nós temos outros, como é o caso da Aquasul Piscicultura, né, do Evandro, que também é uma referência no Brasil pela biosseguridade, pelo melhoramento genético, adaptação, né, da tilápia ao clima mais frio, como é da IPAGRE, né, o clima mais frio do sul do Brasil. Então, né, as matrizes, né, da IPAGRE vão para várias regiões do Brasil, como também da Aquasul, que atende produtores do Paraná, como a Copacol, Cevale, São Paulo. Então, Santa Catarina é hoje uma referência, né, em qualidade genética, em produção de tilápia no Brasil, né, com variedades mais adaptadas ao clima, eu diria, mais frio, né? Então, nós somos já o quarto maior produtor do mundo em tilápia, o Brasil é, né, só perdemos para a China, Indonésia e Egito, né, e a gente cresce a 8, 10% ao ano. Né? Tilápia tem um mercado gigantesco, Estados Unidos principalmente, é um grande mercado, e hoje a tilápia brasileira tem um diferencial já em relação à tilápia chinesa, né, que chega nos Estados Unidos, a China é o maior produtor, mas a tilápia brasileira é considerada melhor, de melhor qualidade, melhor filé. Então, as empresas brasileiras estão exportando cada vez mais para os Estados Unidos, tanto filé congelado, né, como também a tilápia inteira, eviscerada e etc. E também filé fresco. Filé fresco ninguém compete com a gente, porque a China não consegue fazer chegar nos Estados Unidos filé fresco. E a gente consegue, né? Hoje tem empresas como a Copacol, que em 48 horas abate e coloca a tilápia fresca nos supermercados nos Estados Unidos, em 48 horas do abate. Então, a gente consegue ter competitividade e tal. Então, desejar boas-vindas, dizer que a programação foi construída em conjunto com a IPAGRE e com a CAC, né, exatamente em cima daquilo que é necessidade dos piscicultores discutirem, tratarem. Então, tem o tema do licenciamento ambiental, tem o tema das exigências legais, né, essa polêmica. Agora estão querendo exigir a RT do piscicultor, né, e aí tem também todas as exigências também do governo federal, que são normais em termos de... quais são os documentos? A RT que estão querendo exigir agora,
Tem a licença de aquicultor, tem o registro de aquicultor e tem mais o quê? Tem mais alguma coisa aí, né? Então, são várias questões, né? À tarde, na programação, nós temos o debate sobre mercado, que é uma discussão, o mercado aqui em Santa Catarina, né? A indústria está comprando, não está comprando, por que não está comprando? Tem estratégias de organização para a gente vender direto, a questão das cooperativas, né? Vamos encurtar o caminho entre produção e mercado, né? E outras questões que estão colocadas aí, tem uma questão de tendências tecnológicas, sanidade e biossegurança, que é um tema central, né? Na medida que tu intensifica a produção, você vai ter problemas, né, sanitários, então precisa cuidar disso e ter medidas de biossegurança, ou seja, nós não podemos ter os peixes circulando de qualquer jeito por aí. Tem que ter na propriedade todos os cuidados possíveis, quem produz os alivinos tem que ter todos os cuidados possíveis, porque senão, se der problema, como nós tivemos, né, no ano passado e no ano retrasado, a nível nacional, vários produtores de alivinos que acabaram tendo problema de doença, ISKNV, etc., e daí vai para o piscicultor, né? E isso cria um problema seríssimo. Então, é um tema muito relevante para ser discutido. Então, agradecer a IPAGRE, agradecer a CAC, né, todos os parceiros, aí a Univale também, né? Boas-vindas, e eu passo a palavra aqui para o Darcy, que vai coordenar os trabalhos, junto com o Sérgio, né, os trabalhos dos painéis de hoje. Tá bom, gente? Bem-vindos e bom trabalho. Bom dia a todos. Tá bom o som ali atrás? Tá tranquilo? Tá. Pessoal, então sejam todos muito bem-vindos ao Simpósio Catarinense de Piscicultura. Parabenizo vocês por ter saído nessa manhã chuvosa e fria, né? Que a gente sabe que é um desafio, né, para estar aqui hoje, mas com certeza vai ser um dia muito produtivo e muito rico em informações. Eu sou o Darcy, eu sou engenheiro agrônomo, extensionista rural da IPAGRE. Trabalho na sede da IPAGRE em Florianópolis e hoje eu estou como corresponsável da piscicultura no estado, na parte de extensão. Então eu vou estar conduzindo aqui o painel, né? E o primeiro painel da manhã é sobre licenciamento ambiental na aquicultura, especificamente na piscicultura. Como desburocratizar o processo, agilizar, né? Quando a gente pensa em processo de licenciamento ambiental. Então, para fazer parte desse debate, para palestrar, eu chamo aqui a Mariane Hatsuno Murakami, ela que é assessora, né, do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, mestre, bióloga, né, Mariana? Então, pode chegar e se acomodar. Eu chamo também meu colega Fabiano Miller Silva, doutor Fabiano, que é diretor da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura, de Santa Catarina, também pode se acomodar. E a dona Ofélia Campinhoto, que é a terceira painelista, ela está presa no trânsito, mas já daqui a pouquinho ela está chegando. Assim que ela chegar, a dona Ofélia, que ela é a vice-presidente hoje da Associação Catarinense da Aquicultura, vai estar participando aqui, debatendo também nos painéis da manhã. Assim que ela chegar, a gente já chama ela rapidamente aqui para a mesa. Então, o tema, né, licenciamento ambiental na piscicultura, é um tema que está em evidência. A gente teve, lá em 2012, a primeira legislação falando sobre o assunto, trazendo o assunto, né? E a piscicultura, ela é uma atividade que consta na lista da resolução do CONSEMA, do Conselho de Meio Ambiente de Santa Catarina, 98 e 99, como passivo de licenciamento. Então, quem é piscicultor, produz comercialmente peixe, ele é obrigado a estar de acordo com o licenciamento ambiental. Então, esse é o tema principal aqui do debate. A gente está passando por um momento de atualização da legislação. Essa lei de 2012 ela foi atualizada em 2018, deu mais clareza para o licenciamento ambiental da piscicultura. E agora, novamente, a gente tem um grupo de trabalho que o Fabiano vai estar colocando aqui, liderado pela Secretaria da Aquicultura, de Pesca e Aquicultura, a SAC, né? Que está tratando dessa atualização, fazendo uma nova atualização para deixar ela de acordo com as necessidades da piscicultura catarinense. O desafio é grande, nós temos menos de 30% dos piscicultores comerciais do estado com licenciamento em dia, hoje. Então nós temos um desafio grande, né, Mariane, pela frente. E a licenciamento ambiental é fundamental para a atividade, para vocês que são piscicultores, né, que
além de estar cumprindo a exigência legal, é um documento necessário para que vocês possam estar adquirindo crédito em instituição financeira, para estar comercializando o pescado também. Então, esse é o norteador, o eixo norteador do debate agora, dessa primeira hora da manhã. Então, eu passo a palavra para a doutora Mariane, vai fazer a explanação inicial. Mariane, 20 minutos para a explanação, e aí depois a gente passa para o Fabiano. Obrigado. Bom dia a todos, uma satisfação e um prazer. Agradeço muito o convite de poder trazer um pouco do Instituto do Meio Ambiente para perto, né? Mais próximo aos produtores, mais próximos aos, enfim, pesquisadores. E dizer que a gente é muito parceiro nessa etapa, né? Quando se fala muito em órgão ambiental, logo se pensa em restrição, proibição, multa, que não pode, que não... E muito pela fala do Gregolin, me parece assim que a gente faz um... Como é que eu já ouvi falar? A gente não promove o desenvolvimento econômico. E não é isso que o IMA quer hoje, né? Então, a nova visão de IMA não é esse. IMA, então, é o Instituto do Meio Ambiente. Nós queremos, então, sim, ser parceiros e estimular o setor, né? De que forma? Então, hoje me pediram para vir falar um pouco sobre licenciamento na aquicultura, na piscicultura, mais especificamente, né? Do modo geral, o IMA está revendo todos os procedimentos de licenciamento para que fique mais ágil e que, de fato, a gente faça gestão de informação, gestão das informações, gestão ambiental, né? Então, não é só um papel, não é só uma licença e não é uma fiscalização. Então, não quer dizer que a gente quer que os produtores venham a se licenciar para a gente poder monitorar, para a gente poder estar em cima, vendo. Não. O que nós queremos é ser um consultor público. A gente quer auxiliar vocês numa parte de produção, de controles ambientais, para garantir principalmente qualidade de produto e qualidade de meio ambiente. Então, 20 minutos para mim é pouco, mas, enfim, vamos tentar. A primeira ação, então, que a gente fez foi conversas. Conversas com o IPAGRE, conversa com a secretaria, conversa com produtores, para entender realmente qual é o problema do setor, né? Então, quando eu assumi o cargo aqui em Florianópolis, eu lembro que a primeira reunião que eu tive foi sobre a piscicultura, né? É um problema para Santa Catarina, porque nós não temos informação ambiental desse setor. Nós não temos no IMA a caracterização da piscicultura no estado de Santa Catarina. Ao contrário de suinocultura, avicultura, a gente tem um panorama geral da atividade. A piscicultura a gente não tem. E para que eu preciso dessas informações, né? Então, a gente fez uma atualização sobre a piscicultura, e aqui está o escopo do que eu vou falar hoje. O que é a IN, como que funciona, as principais mudanças, para que serve o licenciamento, os desafios dessa implementação e as perspectivas futuras. Esse foi o procedimento nosso, então, muito conversa, tudo que a gente faz sempre é demanda de legislação, sempre baseada em legislação federal, estadual, então nada né, a gente acha. Então, foi feito muitas reuniões de equipe, a gente teve consulta externa, então isso é inédito no IMA, a gente perguntou para o público externo o que se pensa, reuniões de equipe, revisão, publicação, então foi feito muito organizado o procedimento, né? Tivemos, inclusive, visitas técnicas para entender um pouco melhor o setor, então tivemos visitas técnicas da minha equipe, eles foram e conheceram o setor, as dificuldades de outros estados, inclusive. Então, hoje, o que a gente licencia são essas modalidades. A gente está passando também por uma alteração de CONSEMA recente. Então, está tendo propostas de alteração, então logo saiam essas propostas e a gente vai fazer uma nova adaptação dos nossos licenciamentos. Então, o que a gente está pretendendo com esse processo? Que os processos sejam mais simples, mais ágeis e que todos entendam, todos. Né? Então, hoje, o produtor tem dificuldade de entender para que ele precisa de uma licença, para quem que ele pede, como que ele pede, para que eu preciso de uma RT, o que é a RT. Então, ele desconhece procedimentos.
Então, as nossas instruções normativas elas estão vindo muito mais simples, para que todos possam entender. Todos, né? Desde do responsável técnico, os nossos técnicos e os produtores, que eles tenham esse entendimento. E caso não seja claro, nós estamos lá para tirar dúvidas. Essa aproximação ela deve acontecer. Então, durante muito tempo, se dizia que não podia nem ir ao IMA, porque você saía com uma multa, uma autuação, e ia ser muito mal atendido, né? Então, isso a gente está mudando. Já mudou muito do que era uma vez, né? Então, posso assegurar vocês que em qualquer uma das regionais ou na sede que vocês forem procurar respostas, vocês vão ser muito bem atendidos. E se não forem, existe um canal que chama Ouvidoria do Estado de Santa Catarina. Façam a denúncia. Façam. Só assim a gente melhora o serviço público. A gente vai ter informações, então, sobre a aquicultura e sobre a piscicultura com disponibilização de informações básicas para a tomada de decisão do governo do Estado, para a tomada de decisão de uma secretaria. A gente vai auxiliar essa parte de tomada de decisões. Não só a qualidade de água, mas a qualidade de meio ambiente, né? Então, o licenciamento ambiental é para assegurar isso. Qualidade de meio ambiente e qualidade de produção. Uma coisa está atrelada à outra, né? Então, o licenciamento ambiental é para isso. Os benefícios. Então, a gente sempre tem que entender que ter uma licença não é ter um documento, mas sim que seguiu um rito, que seguiu o processo todo, ele está ambientalmente correto. E dentro desse licenciamento, nós, IMA, a gente pode auxiliá-los a como produzir melhor, como ajustar a propriedade, como melhorar a produção. É para isso que serve o licenciamento ambiental. Não é para controle, fiscalização e obrigações. É para auxílio. É auxílio. Então, aqui a gente vai ter melhoria de qualidade de produtos, então, o fortalecimento da cadeia produtiva, rastreabilidade de produtos e promoção, principalmente, de sustentabilidade ambiental. Então, hoje, quando a gente fala em sustentabilidade, isso é uma pressão mundial sobre produtos, né? Se tem a validação ambiental de toda a cadeia produtiva. E isso a gente pode e deve auxiliá-los. De que forma? Através do licenciamento ambiental. É ali que a gente verifica se toda a produção ela está de acordo com a legislação vigente hoje. É isso, para isso que serve o licenciamento. Desafios a gente tem bastante, muito, sempre. Então, o primeiro desafio é esse, a gente desconhece o setor, né? A gente não sabe quantos produtores tem no montante, né? Hoje, no IMA, nós temos 500 processos de licenciamento. Isso não traz a realidade do Estado em nada, né? Então, fora o licenciamento do Estado, a gente tem licenciamentos do município. E a gente não integra essas informações, né? Então, aqui, primeiro, desafios, capacitação e atualização de profissionais. E aqui eu digo tanto interno IMA, quanto profissionais que prestam consultoria e assessoria para os produtores. É um grande, grande desafio. Aí, quando o Gregolin falou sobre a RT, isso é um tema da próxima palestra, mas eu já vou adiantando alguma coisa. A responsabilidade técnica, e quando eu falo aqui em capacitação, tanto nós quanto o consultor dos produtores, ele deve prestar consultoria, assessoria. Ele deve. São pessoas que têm formação superior, enfim, que eles entendem muito do tema. E é para isso que eles servem, para orientar, auxiliar. Ele tem que verificar todas as fragilidades da produção, da propriedade, e principalmente as potencialidades daquela produção. Então, esse é o principal objetivo dos responsáveis técnicos. Então, tem que ter essa capacitação. Vai ter que, sim, ter um investimento em tecnologia, infraestrutura. Muito por óbvio, não vai ser do dia para a noite, não vão ter exigências exageradas, como todo mundo pensa, mas toda atividade que a gente pensa em melhorar tem investimento. Toda atividade hoje, a gente tem tecnologias avançadas agora que a gente deve
melhorar. Então, isso são exigências ambientais, são exigências de mercado, são exigências mundiais. Não é o IMA que exige. Então, muito pensado nisso, depois o Fabiano vai falar, que a gente tem um grupo de estudo, a gente tem termos de cooperação, então isso vai ser, depois o Fabiano vai falar. Vai ter tempo para adaptar as novas exigências, a gente tem... não mudou, a IN não mudou nada de exigências da anterior, mas isso sempre está vindo mais exigências para melhorias. E aqui, como já falei, clareza nas orientações. Então, quanto mais a gente sabe o que se quer, menos a gente erra, né? Então, eu já peguei várias instruções normativas, que é o mínimo que se deve apresentar, que às vezes tinham documentos que nem eu sabia o que era, né? Nem eu sabia o que pedia. Então, agora está muito claro. Então, para que serve tudo isso que eu vim apresentar hoje? Principalmente o desenvolvimento das políticas públicas. Se eu não conheço o setor, como é que eu vou ter estratégias de desenvolvimento? Né? Estratégias de financiamento, enfim. Para isso serve o licenciamento ambiental. Né? A gente conhecer o setor. Fortalecimento do setor, a qualidade e competitividade de produto e sustentabilidade. É para isso que serve. É para isso. Então, essa é a nova IN, ela está uma roupagem nova. Deu os 20 minutos? Ainda quase. Se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. A mensagem que eu vim trazer hoje é essa. Né? O licenciamento ambiental ele não é um cartório, não é a emissão de um papel, mas sim é uma garantia de que foi cumprido todas as exigências de legislação e principalmente cuidado com o meio ambiente, qualidade. Então, a piscicultura ela não é diferente. A gente conheceu as dificuldades de vocês, nós tivemos uma parceria com a Dona Ofélia também, que ela é muito participativa, ela conhece as dificuldades de mercado. Tivemos conversas com a Ipagre, o Casaca também, né? Ele é a nossa referência lá. Então, não foi construído do que o IMA pensa, porque nunca deu certo. Até hoje foi assim e não dá certo. Então, quando a gente tem essa participação, a gente começa a ter procedimentos mais efetivos. Né? Então, na piscicultura não é diferente. Então, na minha região, que eu sou do norte, então, na minha região, ela tem uma vocação de ter muito piscicultores. Nós hoje temos o quê? 15 com licenciamento. Então, como que eu vou tentar desenvolver aquela região se eu não conheço? Né? Então, a ideia de licenciamento hoje é essa. E que a gente possa ajudar principalmente monitoramento para vocês. Monitoramento de áreas, monitoramento de qualidade de água, monitoramento do produto. É essa a ideia hoje de licenciamento. Pessoal, tem o meu número, o telefone, tem e-mail. Qualquer dúvida que vocês tenham, por gentileza, não hesitem em procurar. A gente responde sempre. Reuniões técnicas é possível, a gente vai até o local, a gente vai, se é uma associação, a gente vai prestar informação onde for. Podem nos procurar e a gente está sempre à disposição. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Mariane. Obrigado por cumprir o prazo, né? Mas como você foi bem pontual, a gente vai abrir então para 2 perguntas, né? Que nós temos um tempinho. E ergue a mão que eu levo o microfone. Só por favor, diz o nome e a cidade que é. Sou José Júnior, sou da Bahia, Bahia Pesca, um órgão de fomento à pesca e cultura no estado. Eu vi você falar a questão de licenciamento, mas a questão da outorga está atrelada também ao licenciamento de vocês? A questão da outorga hoje, ela não é no IMA, no Instituto do Meio Ambiente. Ela está na Secretaria, né, na Secretaria de Meio Ambiente. Estamos discutindo ainda como que vai ficar a situação da outorga. Mas, em alguns casos, a gente exige, sim, a outorga ou um cadastro. Não para tudo. Mais alguém? O senhor lá atrás, depois aqui na frente.
Assim, ó, eu queria perguntar a questão básica. Resolvi licenciar minha atividade, ok. Aonde que eu vou primeiro? Primeiro, o senhor vai procurar um responsável técnico que vai te orientar nessas questões, né? Aí é o tema da segunda palestra. Então, um responsável técnico é quem tem uma RT ou tem um registro no conselho de classe. Então, ele vai orientar o senhor. Se o senhor não tiver ninguém, aí o senhor vai no IMA e pergunta dos trâmites legais, né? A gente vai te orientar, a gente vai passar a listagem de documentos do que precisa, e aí, muito provavelmente, a gente vai indicar os conselhos de classe para que eles indiquem profissionais. Eu não posso, porque eu sou funcionária pública. Então, pode ser que eu venha privilegiar alguém e não seja bom. Então, eu não posso te indicar responsáveis técnicos, mas posso te indicar o conselho que ele tem, e eles vão te dar uma listagem de profissionais que são habilitados nessa formação, né, nessa atividade. É Sebastião Novak de Ascurra. Eu achei que o senhor fosse me perguntar diferente. Eu achei que o senhor fosse me perguntar se eu entrar com licenciamento hoje, eu vou levar auto de infração? Não é essa a pergunta? Tá. Mas eu vou responder. Hoje, a gente tinha um tema de cooperação técnica que era a SAR, na época, né, Fabiano? Mas o Fabiano vai falar depois. O IMA e a CAC, que dizia, se o produtor viesse regularizar, ele não leva auto de infração. Esse termo ele venceu. Então, agora, como a gente está reeditando ele, a gente resolveu colocar a Polícia Ambiental junto. Então, aí fica contemplado todos os que poderiam fazer algum tipo de autuação ou penalidades. Mas ele vai sair. Então, todo psicultor que quiser vir, né, licenciar, ele não vai levar auto de infração, num prazo legal, claro. Não pode ser para sempre, porque a lei de crimes prevê esse tipo de infração, né? Bom dia, Tiago, do Banco do Brasil, Camboriú. Eu tenho uma dúvida ali sobre o enquadramento, em que eu vi ali a tabela tem a ver com a área de produção, né? Hectares de lâmina d'água. Uhum. O nível tecnológico, ele não influencia o adensamento ali da quantidade de peixes ali? Não. Hoje não. Hoje não, né, Fabiana? A gente está tentando rever justamente isso. Na resolução com SEMA nova, é para ter esse enquadramento melhor. Tá certo, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Assim, ó, no formato do painel, depois no final da apresentação, das duas apresentações que faltam, nós também vamos fazer mais uma rodada, tá? A gente só aproveitou como a Mariane foi bem pontual, né? Eu gosto de falar muito e falo muito, então eu dei uma corrida no tempo. Mas tá certo. Mariane, assim, obrigado. Quem tiver mais perguntas... Serginho, quer fazer uma pergunta? Não é nem pergunta, é um complemento ali, a pergunta, porque assim, ó, hoje existe também, a própria legislação estadual segue uma legislação federal, que é do CONAMA, e que esses que estão ali, portes, digamos assim, estão seguindo aquilo que o próprio CONAMA também está sendo reavaliado, né, para a questão de tentar trabalhar em cima da questão de capacidade de suporte. E aí, alguns estados já trabalham isso, mas isso está em processo ainda. Isso sem contar que em Santa Catarina existe a lei da piscicultura também, né? Que outros estados não têm. É bom e é ruim também, né? Muita coisa fica atravancada que a gente não pode fazer. Por exemplo, a LAC, né? A licença por declaração, a declaratória. Com SEMA prevê, o Código Estadual prevê, mas a lei da piscicultura não. Então, existe tudo isso, né? Feito, Mariana. Esse é já a introdução da próxima palestra. Só quero complementar nosso amigo lá de Ascurra e todos que estão aqui presentes. Qualquer dúvida que você tiver em questão de licenciamento ou qualquer questão relacionada a atividades agropecuárias em geral, mas principalmente piscicultura, pode procurar o escritório da IPAGRE Municipal. Tá? A gente, obviamente, não faz o licenciamento, nós somos um órgão público, mas a gente orienta tudo o que precisa, documentação, dá um encaminhamento para vocês procurarem a ser regularizado, tá bom? Nós estamos presentes em todos os municípios do estado,
Então pode procurar no seu município que a gente está disponível para auxiliar nesse processo. Muito obrigado, Mariane, e eu passo a palavra agora para o Fabiano para fazer a sua explanação. Alô, bom dia a todos, tudo bem? Primeiro agradecer o convite, né? Estou aqui em nome da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Estado. É um desafio para mim. Sou pesquisador da IPAGRE na área de piscicultura. E o convite do secretário Frigo e do governador para assumir essa pasta e tentar estruturar essa nova secretaria, que é importantíssimo para o nosso setor da aquicultura e pesca do Estado. Esse desafio, né, Mariane, de buscar essa questão do licenciamento ambiental para Santa Catarina é bastante importante. Tá? Então, nós montamos um grupo de trabalho para tratar, né, desse painel específico, né, que é do licenciamento ambiental, e tentar desburocratizar e agilizar os processos e qualificar esses processos de licenciamento, né, Mariana? A Mariana colocou foi muito feliz que a gente precisa qualificar também. Não é só um documento, nós temos a qualificação disso lá na ponta, né? Tá. Então, hoje eu estou como diretor da SAC, sou engenheiro agrônomo, com doutorado em aquicultura, e o meu e-mail está ali para qualquer consulta, a gente está sempre à disposição. E objetivando, então, analisar, né, debater e propor o aperfeiçoamento dessa legislação que a Mariana comentou, que é a Lei da Piscicultura, a Secretaria de Aquicultura e Pesca, através da Portaria 4 de 2023, criou esse grupo de trabalho. Foi um grupo de trabalho constituído por várias instituições, né, e com o objetivo de quê? Debater essa matéria, apresentar propostas quanto à uniformização normativa, simplificação e desburocratização da legislação. Prestigiar o papel do licenciamento ambiental como elemento construtivo do planejamento estratégico de empreendimentos e da infraestrutura de piscicultura. E propor critérios, né, instrumentos, soluções que mitiguem os efeitos negativos que o excesso de demandas judiciais, né, sobre o tema provoca sobre a atividade econômica, sempre observando a sustentabilidade e a atividade dos seus aspectos. Essas são as instituições que estão participando desse grupo, né? Dentro do Estado tem a Secretaria de Aquicultura e Pesca, do Meio Ambiente, né? Aí a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação, EPAGRE, SIDASC, o IMA, o UDESC, a UFSC, a Polícia Militar Ambiental, a FECAM e a ACAC. Então, um grupo bem multidisciplinar, né? Várias instituições, para que seja realmente debatido, né? E trazer essa demanda da ponta para analisar com bastante critério a Lei da Piscicultura. Então, a Lei da Piscicultura, 15.736, de 11 de janeiro de 2012, que foi alterada em 2018, como o Darcy já comentou, né, que dispõe e disciplina a piscicultura de águas continentais do estado de Santa Catarina. É um tema, assim, analisar uma legislação e construir essa nova roupagem é um trabalho bem delicado e profundo, porque a gente trabalha aqui com a legislação e com as questões jurídicas, né? Eu trouxe aqui só alguns, pincei da legislação, que ela tem praticamente 30 artigos, eu pincei alguns para tratar nessa matéria com vocês hoje, né? Introduzimos, então, definições e disposições. Toda a lei começa com várias definições de assuntos que vão ser tratados dentro dela, né? Então, analisando a lei anterior, nós fizemos vários apontamentos, introduzimos várias novas definições importantes para o entendimento da própria lei, né? Trouxemos aqui o sistema de cultivo em recirculação de água, que não existia. Esse sistema não tinha dentro da legislação. E é um sistema que está sendo usado na piscicultura, principalmente para formas jovens, né? Tá? Então, o sistema de bioflocos para a criação de formas jovens de tilápia está sendo trabalhado, mas não tem o seu arcabouço dentro da legislação estadual, né? Outro tema importante e crucial, serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, né?
tá? E os benefícios do quê? Da atividade da piscicultura para com o meio ambiente. Isso também não existia, né? Então, trouxemos esses conceitos para dentro da legislação. Esse foi um trabalho bem importante, que a IPAGRE trouxe bem essa, principalmente a região oeste, Lukasaka trouxe essa importância de serviços e ecossistemas associados à piscicultura. Dentro da região onde ocupa os viveiros de piscicultura, eles são, na realidade, têm um benefício de manter essa água nessa microbacia. Então, essa função também não tinha dentro da lei, e nós trouxemos, né, para engrandecer, então, e poder, então, futuramente, trabalhar com o pagamento de serviços ambientais que a piscicultura traz para o meio ambiente, né? Adequações dos portes. A Mariane comentou, né, trouxe os portes atuais que tem a legislação. E nós temos hoje, dentro da lei da piscicultura, portes mais restritivos do que o CONAMA. Então, nessa revisão, a gente procurou adequar, ou seja, trazer essa isonomia dos portes. Por exemplo, truticultura e o peixes em tanque-rede, esses dois sistemas de cultivo, estava com portes de 300 metros cúbicos, né, considerado como pequeno, tá? Então, nós queremos trazer para 1.000 metros cúbicos, que é o que diz hoje a CONAMA 413. Tá? Então, aí a gente causa uma isonomia com os outros estados que já seguem esse porte. Tá? Então, isso é um trabalho que a gente fez dentro do grupo. Sistema unidade de produção de peixe, sistema fechado, recirculação, né? Aí ele trouxe, como a gente está introduzindo esse sistema dentro da legislação, trouxemos com os mesmos portes que está no CONAMA. Tá? Então, isso facilita, porque hoje, como é que você vai licenciar um sistema de produção quando você não tinha essa atividade, né, dentro da legislação? Buscando simplificar o processo, né, a Mariana acabou de colocar, nós não tínhamos dentro da lei da piscicultura do Estado o licenciamento por duplo compromisso, o LAC. E agora a gente está analisando a lei, é um item que temos que introduzir na legislação. Tá? Então, para os sistemas de produção 1, 2, 3 e 4, enquadrados como pequeno e médio porte, eles podem ser licenciados como LAC. Tá? Então, é um sistema muito mais prático, muito mais simplificado. Claro que o IMA vai colocar alguns critérios, né, Mariano, desse tamanho, né? Tem que experimentar um pouco o sistema, como vai rodar esse processo. Então, mas está agora contemplado com essa revisão da legislação. Regularização e licenciamento, né? Para regularização e licenciamento de empreendimentos já instalados, né, o órgão ambiental licenciador poderá estabelecer termos de cooperação, né? Isso já não estava na lei, né, mas está já no CONSEMA, né, no CONSEMA, tá, 26 de 2023, nessa resolução, e nós trouxemos para a lei também. Então, tudo que, para salvaguardar os processos de licenciamento, a gente está, nessa revisão da lei, trazendo para dentro dela, que não existia. Né. Aqui, um detalhe importante, nós estamos discutindo isso, né, Mariane, com relação a dispensar licenciamento, pisciculturas até determinado porte, até determinado tamanho. Né. Ainda não chegamos no consenso, tem uma proposta de lâmina de água menor de 1 hectare, tá, para ser dispensado o licenciamento ambiental. Piscicultura amadora, aquela piscicultura que tem um viés de alimentação da própria família, do pequeno produtor. Então, essa piscicultura não entraria com licenciamento. Né? Desde que essas estruturas de cultivo não incidam em barramentos de cursos hídricos, tá? Ou em afloramentos do lençol freático. Tá? Não demandem supressão de APP, mas eles têm que ter o quê? Um cadastro obrigatoriamente. Então, não tem licenciamento, mas teria que ter um cadastramento dentro do IMA para poder
ter esse conhecimento, né, Mariana? Hoje, que muito falta ter esse conhecimento de todas as instituições que trabalham com a piscicultura, esse cadastro, essa realidade, né, da piscicultura dentro do Estado. Opa, deixa eu voltar aqui. Prazo de validade de cada tipo de licença, né? Hoje a lei está mais restritiva do que a legislação permite, o Código Estadual do Meio Ambiente, né, em termos de prazos, né? Isso o próprio IMA, nessa discussão, nós comentamos, né? A validade estava para 4 anos de autorização ambiental, mas na lei do Código Estadual pode ser até 6 anos. Então, a própria lei da piscicultura estava mais restritiva que o Código Estadual do Meio Ambiente. Então, a gente está revendo toda essa questão dos prazos, né, e trazendo e referenciando, então, o Código Estadual do Meio Ambiente, em vez de estar definindo já na lei esses prazos. Deixa porque o Código definiu e segue, né? Com relação à piscicultura, será considerada de interesse ambiental. Isso é fundamental para nós, piscicultores, né? No artigo 26, a piscicultura será considerada de interesse ambiental e, se estiver enquadrada nos artigos anteriores, né, contribuindo em pelo menos uma das seguintes formas. Essas 4 formas aqui já estavam dentro da lei. Quer incentivar a piscicultura em viveiros de propriedades rurais, a fim de aliviar a pressão da pesca pela oferta constante de pescado, né? Reduzir danos ambientais causados pela captura de iscas aquáticas, incentivar pesca esportiva de lazer, reconstruir ambientes degradados, e nós colocamos esses 2 itens agora. Contribuir com a conservação da biodiversidade de peixes por meio da criação de espécies autóctones com diversidade genética adaptada localmente e prestar serviços ambientais, PSA. O Casaca comenta muito isso, o nosso extensionista lá de Chapecó. Teve uma época de muita seca na região e a microbacia que abastecia a cidade de Chapecó estava bem comprometida. Os viveiros de piscicultura, através de uma negociação, que foram drenados a um certo volume para poder abastecer a cidade. Então, isso é um pagamento de serviço ambiental. O produtor pode ser pago para fornecer essa água excedente para qualquer uso da sociedade, né? O Estado deverá implantar um programa de pagamento por serviços ambientais aplicados sobre as áreas de reserva de água, reserva legal e de proteção ambiental exigidas. Hoje o Estado está trabalhando com o PSA das florestas, né? É uma primeira legislação que está sendo construída, mas aqui a gente já referencia que a piscicultura deve ter um olhar para pagamento de serviços ambientais também. Por que não? Ela tem que preservar as áreas da APP, tem que preservar as nascentes, porque isso não pode entrar todo num processo de pagamento de serviços ambientais para o piscicultor, né? Uma renda a mais para ele dentro da propriedade. Meu horário, falta 7. Um anteprojeto de lei permitirá que o Estado tenha uma política aplicável, dinâmica, moderna para a piscicultura, onde, primeiramente, a gente está, como eu falei, a gente adequou conceitos referentes à atividade da piscicultura, estabelecer diretrizes para efetiva implementação da política estadual para o setor de piscicultura. Então, dentro da lei, a gente consegue rever tudo isso. Permite o desenvolvimento de metodologias de referência apropriadas para a valorização da piscicultura e flexíveis para cada especificidade local e regional. E torna o governo do Estado indutor, articulador e orientador técnico para a implantação de planos, de programas e projetos locais e regionais da piscicultura. Um outro item, que muito importante aqui, até é um tema que vai ser colocado hoje à tarde, é a questão da sanidade. Dentro da lei da piscicultura não tinha um artigo que falava sobre a obrigatoriedade do Estado de Santa Catarina de ter um programa sanitário para a piscicultura, e esse artigo vai ser incluído, né? Então, o Estado tem que fazer esse programa, que não existe ainda, né? Tem um grupo de trabalho iniciando pela Secretaria da Agricultura, através da Diretoria de Sanidade, para que isso seja implantado em Santa Catarina, tá? Então, é um esforço, né, Mariana, em várias mãos, né? Um esforço que a Secretaria de Agricultura e Pesca assumiu, após a sua implantação, e esperamos agora encaminhar todas essas novas modificações para os órgãos que trabalham
que afetam sobre essa legislação, o IMA, a Polícia Militar Ambiental, para que eles deem o parecer e depois seja encaminhada para a própria Assembleia para fazer a votação e aprovação dessa modificação da Lei Estadual da Piscicultura. Ok? Fico à disposição. Obrigado a todos. Um ótimo evento. Bom, obrigado, Fabiano. Obrigado por cumprir o tempo também. Então, que bom, assim a gente fomenta o debate, né? Sim. Pessoal, da mesma forma, eu vou abrir, então, para 2 perguntas para o Fabiano, e aí depois a gente pode fazer um debate coletivo, daí envolvendo a Mariane também junto, ok? Então, quem tem perguntas para o Fabiano, por favor? Marcelo de Palhoça, extensionista rural da EPAGRE. Doutor Fabiano, com relação à lei estadual, o que está se trabalhando para diminuir ou aumentar mesmo aqueles prazos lá frente lá ao CONDEMA, ao Conselho Nacional do Meio Ambiente? E também com relação ao que está se trabalhando nessa lei em dispositivo nesse cadastro. Talvez esse cadastro preveja aí algo um relatório anual de produção, para que daí ele ali já vai vir ART, enfim, todas as informações do piscicultor, e ele não tenha que estar, talvez, futuramente, todo de 5 anos, de 4 anos, dependendo do prazo, né, que determina a lei federal, tenha que estar toda hora fazendo essas questões aí de... Marcelo, essa questão do prazo que estás comentando é da vigência da licença, né? É como eu falei, essa questão está na lei estadual, né, do Código Estadual Catarinense. Então, a lei da piscicultura não vai alterar isso, né? Ela não pode ser menos restritiva que o Código Estadual, né? Mas para a lei da piscicultura, como eu coloquei ali, a gente avançou que pelo menos igualou ao Código Estadual. Mas isso, a princípio, não está sendo analisado por essa legislação, tá? E o grupo não pensa em evoluir? Pode ser uma proposta do grupo e, no caso, a lei do Código Estadual Catarinense. Só que a legislação do Código Estadual, para modificação, é um pouquinho mais complicada. Mas o olhar do grupo é nesse sentido, né? Tentar melhorar sempre o lado do piscicultor, mas também não liberar para perder um pouco da eficiência da legislação, né? Talvez um cadastro, ele já ali anual, né? Porque ele está produzindo, ele está declarando, ele está fazendo todas as suas vendas, enfim, ele está ativo. E aí esse relatório serve como estatística para próprios órgãos. O relatório ele tem, né, que ele tem que fazer o relatório anual, né, para entregar para renovação da licença, é obrigado a fazer, né? Então podemos pensar nisso aí. É uma boa sugestão que a gente pode conversar com o IMA para poder avançar em cima desses prazos, né, de validade da licença. Obrigado, Fabiano, Marcelo. Mais alguém? Lá atrás. Nosso amigo de armazém. Bom dia. Bom dia. Se eu tenho um investimento para 10 anos, como é que eu tenho uma licença para 5, 4, 6 anos? Tu tens investimento de pagamento, né, desse financiamento para 10 anos, é isso? Isso. Aí tu me vem e me dá uma licença para 5, 6 anos. Aí eu tenho que renovar. Esse é um ajuste que, nesse sentido, eu acho que reforça a pergunta do Marcelo aqui, né? Exato, é uma coisa para a gente estar pensando, né, Mariane? Tentar adequar essa questão do licenciamento com relação do financiamento, né? Vamos ver. É uma boa sugestão. O grupo vai pensar nesse sentido aí. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui na frente. Sérgio, da EPAGRE SEDAP Florianópolis. Uma questão que foi levantada pela Mariane antes, que eu acho que tem que ser pensada, é que a lei ela tem um lado bom e tem um lado ruim. Porque, assim, a gente sabe o tempo que demora para discutir e depois vai passar por dentro de todas as instâncias, né, tanto do executivo quanto do legislativo.
Isso eu sei que demora muito. E aí, nesse meio tempo, digamos que o próprio CONAMA resolva mudar a legislação lá. Isso vai criar, eu vejo que a lei ela pode trazer benefícios, mas ela pode trazer um problema, porque ela vai engessar um processo. Então, eu não sei que se chegaram a discutir isso no grupo de trabalho, porque como o IMA já tem os instrumentos de licenciamento e já tem o CONSEMA, que também é a estrutura que define resoluções, eu não sei se não seria o caso, né, de pensar na possibilidade de extinguir a lei e tratar em outras normativas a questão do licenciamento ambiental, que sejam mais dinâmicas e, né, mais fáceis de alterar, porque realmente a gente sabe, a gente já viu, a própria primeira lei demorou para 2 anos, mas quando ela foi mudada, demorou 7. Entendeu? Então, é uma questão para pensar. Eu acho que isso é realmente uma reflexão aí que vale a pena. Sérgio, obrigado pela tua colocação. Com certeza o grupo passou por nós essa discussão, né? A Janaína, colega da Mariana, que está participando do grupo. E pensamos também em não definir a questão de portes, essa questão dentro da lei, e deixar isso para com o CONSEMA, né? Então, dar essa agilidade nesses processos e nessas alterações que leis federais, né? Então, o CONSEMA passa a ser, como é uma resolução, né? Passa a ser mais fácil, mais ágil, né? Então, isso foi pensado no grupo, com certeza. Obrigado. Então, assim, pessoal, a dona Ofélia chegou. Ela, como também a gente começou com meia hora de atraso, a dona Ofélia ela vai falar, então, no segundo painel, ela sintetiza toda a conversa, né, dona Ofélia? Agradeço também pela compreensão. E eu vou abrir, então, agora para perguntas para os dois palestrantes, para a Mariana e para o Fabiano. Fica à vontade para fazer, eu levo o microfone. Se não tem, eu vou fazer, então, uma. Não, já apareceu, depois eu trago aqui. Ok, bom dia a todos e a todas. Talvez mais do que uma pergunta, eu sou o professor Dirceu, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, Foz do Iguaçu. Estou numa pesquisa de pós-doutorado e passei alguns meses na Colômbia, discutindo a piscicultura da Colômbia, né? Então, mais do que uma pergunta, talvez uma colaboração e um depoimento de quem viu uma experiência colombiana em termos de seguranças, de sustentabilidade, segurança sanitária, segurança ambiental, né? Então, acho que nós estamos desde ontem ouvindo um pouco o debate da questão da sustentabilidade, estamos também vendo o debate de como determinados canais de mercado, em particular os grandes mercados, os supermercados, em termos do mercado nacional e em termos do mercado de exportação, esses quesitos que aqui foram mencionados são chaves. E a experiência, e o que eu queria socializar é de que a experiência colombiana, eles passaram nos anos de 2007 uma crise hídrica que levou a problemas, não só a crise hídrica, como problemas de doenças pela crise hídrica na piscicultura. Depois, na sequência, tiveram outras infecções de bactérias, streptococos e outras que também tiveram perdas. E então, nesses últimos anos, eles passaram de 2007 a 2020 por uma série de problemas e que isso impactou na produção fortemente. Então, eles também encaminharam, digamos assim, desde 2012, que foi um impacto mais forte, aí passaram a regular de forma mais assertiva todo o processo de certificação ambiental, de certificação sanitária, e da liberação de produção, ou seja, ter um mapeamento de quem são os produtores, né? Então, só para dizer que isso é fundamental, com esses cuidados, a Colômbia, os piscicultores conseguiram alavancar a produção. Para termos uma ideia, a produção da Colômbia é 200 mil toneladas de pescado. Se dividirmos que a Colômbia é 4 vezes menor que o Brasil, nós estamos numa produção similar Brasil e Colômbia. Então, só para mostrar um pouquinho essa fala, de mostrar o quanto é importante esses procedimentos em função da necessidade, de fato, que cada vez mais as certificações se colocam para os aquicultores. Então, um pouco essa fala. Muito obrigado. Obrigado, professor. Alguém dos painelistas querem complementar a fala do professor?
Professora, obrigado pela tua trazer esse conhecimento, essa tua experiência lá na Colômbia. E, com certeza, a preocupação de Santa Catarina é que ele já tem um histórico muito bom na questão sanitária de outras cadeias animais, né? Avançar nesse sentido da sanidade e da piscicultura aqui no Estado é fundamental, né? Com vários vírus e bactérias rondando aí, né? Essa atividade, com certeza, é crucial essa implantação dessa legislação na parte sanitária. Bom dia, Roberto de Joinville. Eu queria trazer uma questão prática, tá? Hoje, por exemplo, se uma pessoa vai começar a fazer um licenciamento na piscicultura, às vezes a gente olha para ela e, ó, daqui a pouco isso aqui pode ser encarado como uma piscicultura amadora, ou talvez você até possa fazer uma LAC, seja aí 1 hectare, 2, ou quem sabe 5, né? Então, a gente fica com uma dúvida muito grande. Será que vamos começar todo um processo de licenciamento, quando às vezes leva até 1 ano? Tem um gasto, tem um investimento, e daqui a pouco tudo aquilo não tem validade, porque ela fica descartada do licenciamento, ou simplesmente faz uma LAC. Então, é bom conversar com os dois juntos, para a gente saber um pouquinho se tem uma previsão da lei e da instrução normativa se complementarem nesse sentido. Na realidade, assim, a gente pretende avançar o quanto antes esse ano na legislação. Eu sei que é um processo um pouco lento, né? E a questão de colocar da lei a LAC para depois trazer aqui para o IMA, ou a gente pode deixar isso tudo para tratar dentro do CONSEMA. Pode ser uma possibilidade também interessante, né? Não definir mais as questões dos portes e os tipos de licenciamento dentro da lei e deixar isso que o CONSEMA faça. Então, acaba auxiliando nesse sentido e vai dar essa agilidade que tu estás comentando, tá? Com certeza. Mariana, queres comentar? A legislação ambiental ela tem essa particularidade. Ela muda muito rápido, está mudando sempre, né? Então, a gente tem dificuldade até de acompanhar em nossos procedimentos isso, né? Então, hoje, como está a lei, é obrigatório o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. Então, ele deve se cadastrar, deve vir fazer o licenciamento. Com as alterações, a gente também vai alterar todos os procedimentos em decorrência de alterações, seja CONSEMA, seja legislação federal. E se tiver alguma particularidade na municipal, devemos seguir também, né? Então, hoje se deve fazer o licenciamento ambiental. E aí, por que eu estou dizendo que deve, e não como uma penalidade? Você tem, porque você vai ser autuado se não o fizer. Não é isso. É para que você tenha benefícios perante o governo do Estado, né? Então, para que tenha possibilidades de pagamento de serviços ambientais, que tenha benefícios em créditos, tenha benefícios na tua exportação, qualidade de produto. É esse o benefício que tem do licenciamento. Então, a conversa de hoje é mais assim: sabemos dos gargalos que existem na atividade, estamos correndo para proporcionar a resolução de cada um. É difícil? Nossa Senhora, é demorado? Mas a gente tem esse mapeamento e a gente está correndo atrás das coisas, né? Então, basicamente, legislação. Tem como alterar? Tem. De que forma? E aí a gente está correndo atrás de tudo, né? Mas é para se ter benefícios de se ter um licenciamento, e não obrigações e penalidades. Eu, de novo, Júnior Sanches, Baia Pesca. Uma sugestão dentro do que o professor colocou aqui, a gente entender como se caracterizar a piscicultura aqui dentro do Estado, se for abaixo de 1 hectare, como você colocou, amador, se caracterizar como uma piscicultura familiar. Faz isso na Bahia. E enquadrar essa piscicultura de uma forma mais que a legislação não cubra ela totalmente. Vamos supor, ele vai dar entrada dentro do licenciamento, vai enquadrar, mas vai receber uma dispensa. Você tem como ver que aquele produtor existe. Se tiver alguma coisa de sanidade dentro daquilo ali, você sabe que ele está ali, porque quando a doença vem, ela vem para o pequeno ou para o grande. Não importa. E você descobrir que o polo que está influenciando isso pode ser do pequeno ou do grande, você tem como fazer uma política pública voltada para isso.
Então, fica aqui como sugestão também para você e o grupo de trabalho. Muito obrigado. Por isso que a gente comentou a questão do cadastro, né? Mas essa sugestão ele entra com licenciamento, só que ele tem a dispensa lá na frente, né? Perfeito. Pessoal, temos espaço para mais uma perguntinha. Se alguém tem mais alguma dúvida. Então, assim, eu quero também registrar aqui a presença de autoridades. Nós tivemos aqui no início do painel a presença do Thiago Frigo, que é secretário executivo da Secretaria, né, de Agricultura e Pesca do Estado. Nós temos a presença do nosso gerente regional de Joinville, Hector Haverort. Também temos aqui a presença do Guilherme Correia, que é vice-prefeito de Armazém, junto com os produtores de Armazém. E, em nome dessas autoridades, eu cumprimento todas as demais, não citadas, né, síntese citados. E eu vou passar, então, para as considerações finais de ambos os painelistas. E aí a gente termina esse primeiro painel e retornamos às 11 horas com o segundo painel. Por favor, Mariana. Agradecer a presença, achei que não ia ter tanta participação, né? Mais uma vez, colocar o IMA à disposição para dúvidas, não só da piscicultura, de licenciamento, de melhorias, enfim, estamos sempre à disposição para dúvidas, né? Vão até o IMA, procure EPAGRE se tiver ainda restrições. EPAGRE é nossa parceira, ela também traz essas dúvidas, essas, enfim, perguntas, que às vezes a gente fica meio inibido, mas tem o IMA como um parceiro, né? Então, a gente já está desenvolvendo várias atividades, revendo várias atividades que vão impactar diretamente na economia do Estado, né? Então, vamos lembrar disso, né? Por isso o cadastro, por isso a licença, para que a gente conheça, que vocês apareçam no setor, que vocês apareçam para o governo do Estado, né, e que demandem uma atenção especial para esse setor. E o que mais a gente quer é que se desenvolva esse setor, que a gente possa contribuir para esse desenvolvimento econômico e sustentável, né, que seja tão competitivo quanto os outros estados. É para isso que serve. Bom, quero aqui agradecer a presença. Também a expectativa com essa chuva não era um público tão grande, mas é fundamental. Mostra a organização do setor da piscicultura, a importância do setor da piscicultura dentro do estado de Santa Catarina. E quero aqui deixar a Secretaria de Agricultura e Pesca à disposição de vocês, né, para ações, principalmente ações coletivas, necessidades coletivas, né. A Secretaria tem uma visão de atendimento do piscicultor em grupo, em associações, em projetos coletivos. E uma coisa importante é a informação, né, Mariana? Muito se fala da informação, saber onde ele está, como ele trabalha, qual é a caracterização dessa piscicultura. E, nesse sentido, a Secretaria está buscando um projeto, até apoiado pelo Banco Mundial, é uma proposta ainda, né, de fazer toda a caracterização e mapeamento dos piscicultores das lâminas d'água do estado de Santa Catarina. Então, esse projeto sendo aprovado pelo Banco Mundial, a gente vai ter toda essa radiografia, né, do piscicultor, da situação, onde ele está, e tentando, então, auxiliar em todo esse processo de licenciamento ambiental para vocês e para o Estado. Ok? Obrigado pela presença de todos, um ótimo evento aí durante esse dia. Opa, então, eu agradeço então aos painelistas, a todos aqui a presença nesse primeiro painel. Muito obrigado a todos, uma salva de palmas.